Materiais e Processos Têxteis, professora Solene dos Santos Cum 7, editado pelo professor mestre El Ribas. Na unidade 1, abordaremos as fibras têxteis, o processo de fiação, o processo de produção da malha e também o processo de produção do tecido. Em seguida, na unidade 2, estudaremos as abordagens do beneficiamento têxtil, veremos alguns têxteis técnicos e têxteis especiais e estes conceitos na atualidade. Além disso, aprenderemos os cuidados e obrigatoriedades na elaboração e uso de etiquetas em têxteis baseado em regulamentação específica. Por fim, na unidade 3, você irá compreender o conceito de sustentabilidade, a aplicação e a importância do uso de tecnologia limpa. Você verá a indústria 4.0 e o que este novo contexto exige da indústria têxtil. Outra abordagem da atualidade muito discutida por profissionais, especialistas e não especialistas, é o aspecto da inovação e de seus conceitos, ou seja, o que se entende por inovação. Unidade 1. Fibras têxteis, fiação, malharia, tecelagem, objetivos de aprendizagem, plano de estudos. A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de compreender o processamento dos materiais têxteis, desde as fibras até tecelagem, aprender como são feitos e como se classificam os fios têxteis, entender o processo de malharia e os equipamentos utilizados teares, entender o processo de tecelagem e o uso de equipamentos teares. Esta unidade está dividida em 4 tópicos. No decorrer da unidade, você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado. Tópico 1. Fibras têxteis, contexto histórico, fibras naturais, fibras químicas. Tópico 2. Fiação, processo de fiação, classificação, titulação e aplicações. Tópico 3. Malharia, classificação, características e aplicações. Tópico 4. Tear, processo de tecer e tecidos planos. Unidade 1. Fibras têxteis, contexto histórico, fibras naturais, fibras químicas. Introdução. Acadêmico. Neste tópico 1, será apresentado brevemente o contexto histórico dos têxteis, será abordada as fibras naturais, passando pelas tradicionais mais utilizadas na área têxtil, além de saber quais são elas, será visto outras possibilidades de fibras menos usuais, mas igualmente importantes para o setor. Posteriormente, será abordado as fibras químicas e falaremos sobre a industrialização delas, como são classificadas e quais os processos de reciclagem existentes e utilizados em produtos têxteis, isto pensando na problemática ambiental muito discutida atualmente. Esse panorama das fibras lhe permitirá saber um pouco mais das possibilidades usuais e as não tão usuais de cada uma delas. Esse aspecto das fibras, assim como as outras etapas subsequentes do processamento têxtil, traz consigo algumas especificidades que serão explanadas no decorrer do tópico. Contexto histórico dos têxteis. Acadêmico, a história nos permite saber que existem indícios de utilização de têxteis que datam mais de 24.000 anos, no período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, até 10.000 anos antes de Cristo. Além disso, no Egito, foram encontrados tecidos de linho datados de 6.000 anos antes de Cristo, lã de 3.000 anos antes de Cristo e algodão, que já era tecido utilizando equipamentos, ferramentas de girar e tecer. Estamos falando de um contexto histórico que nos remete milhares de anos antes de Cristo. Os teares, apesar dos vestígios anteriores, começam a ter mais notoriedade e surgem com mais força por volta de 1.400 anos depois de Cristo, segundo o autor P. e C. Cizuelho. Com base em estudos arqueológicos, as fibras mais antigas cultivadas e utilizadas pela humanidade são o linho, com mais de 8.000 anos de história, com origem no Egito, o algodão, utilizado desde a pré-história, com origem na Índia, a lã, desde o período de 10.000 anos antes de Cristo, com achados na Mesopotâmia, e a seda, utilizada desde a época do Imperador Amarelo, 2.600 anos antes de Cristo, na China. Essas são fibras primitivas e foi a partir delas que os tecidos começaram a tomar forma nas mãos de nossos antepassados. Hoje em dia, assim como antigamente, essas fibras linho,
algodão, lã e seda são muito utilizadas, tratadas como materiais fundamentais para o ramo têxtil, propiciando belos produtos e de qualidade. Antes de entrarmos em questões específicas de cada fibra, vale ressaltar que, na indústria têxtil são utilizados diversos tipos de fibras, as que se originam dos reinos vegetal, animal e mineral. Temos também as que são quimicamente produzidas por meio da manipulação de materiais provenientes dos reinos vegetal e mineral. É importante conhecermos as características de cada fibra, pois estas definem as características dos tecidos planos ou das malhas. O processamento têxtil é fundamental para converter as fibras em tecidos que, posteriormente, serão utilizados principalmente em vestimentas. Além das vestimentas, também encontramos aplicações em áreas diversas como, por exemplo, nas áreas de construção civil, na arquitetura e nas artes. Fibras naturais. Acadêmico, as fibras nos permitem várias possibilidades, variando percentuais de uma mesma fibra, conseguimos inúmeros tipos de tecidos. Os tecidos terão mais ou menos qualidade a partir de escolhas feitas, desde a fibra utilizada até o tratamento que será dado à fibra. Conforme Aguiar Neto, independente se a fibra é natural ou não, existem características que devem ser observadas, e as principais delas são: comprimento, largura, diâmetro, a sua resistência à tensão, a sua resistência ou capacidade de absorção, o alongamento, a elasticidade e a resistência à abrasão. Além dessas propriedades características, outras podem ser elencadas dependendo do produto têxtil pretendido. Existe a tendência de um produto têxtil ser adaptado a usos para os quais não foram previstos. A usabilidade de um produto feito a partir de determinada fibra é uma condição importante a ser observada, pois existem produtos que são feitos para outros fins que não condizem ou não são compatíveis para uso em corpo humano, como a utilização de tecidos para a área da construção civil, por exemplo. Desse modo, é necessário um cuidado maior em todo o processo. As fibras, quando não processadas de modo correto, podem provocar alergias e outras reações no corpo humano. As fibras naturais são encontradas na natureza e a elas são dados diversos usos, de acordo com a imaginação ou necessidade humana. Observe o quadro 1. Ele ilustra a proveniência das fibras naturais, segundo sua classificação.